Só um instante. Pronto, agora está gravando. Repetindo rapidamente aí para a gravação. Na aula passada a gente viu o conjunto dos números naturais, né? E agora a gente vai expandir para o conjunto dos inteiros, seguindo o nosso guia aí, que é esse desenho dos grupos. Então, agora a gente vai ver os números inteiros. Uma breve introdução aí para vocês, tá? Os números inteiros, eles são positivos e negativos. Já está aí a primeira diferença entre ele e o conjunto dos naturais. No conjunto dos naturais, a gente não tinha números negativos. Eram só números positivos. Começava a partir do zero e assim por diante. Agora, aqui nos inteiros, a gente tem números negativos também. Então, não tem um começo e um fim, certo? Não dá para dizer que começa no zero. Não tem um começo. E eles são decimais, ok? Eles não têm vírgula. Bom, então, o que é, em suma, assim, o conjunto dos inteiros, né? Quais são os números inteiros? São os naturais, que a gente já tinha visto antes, né? Os naturais partindo do 0, 1 em diante, e os opostos aditivos. Né? Os opostos aditivos. O que é um oposto aditivo? Alguém sabe? Não? O oposto aditivo... Tipo assim, tipo menos 1 e 1. Falar. Isso. O menos 1 e o 1 são 2. Ele vai resultar em 0. Sempre. Então, o que a gente quer dizer? Pegando lá o conjunto dos naturais, começando a partir do 1. Qual que é o oposto aditivo dele? Menos 1. O oposto aditivo do 2 é o menos 2. E assim sucessivamente. Então, isso vai ser o conjunto dos inteiros. Os naturais que a gente viu na aula passada e os opostos aditivos deles, certo? Então, a gente engloba aí o zero, os positivos e os negativos. Ok? Esses são os inteiros. Então, aí está um breve resumo, né, do porquê esse conjunto foi criado, né, igual a gente viu também sobre os naturais, né, lembrando. Os naturais foram criados a partir da necessidade de contar das pessoas, né? Eles precisavam contar alguma coisa, né, numérica. Tá, se continuar travando, aí você me avisa que eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, tá? Tá travando ainda? Agora não mais. Parou um pouco. Se travar demais, vocês me avisam que eu vejo o que eu consigo fazer. Dando sequência. A gente viu lá que os naturais, eles foram criados para suprir a necessidade de contar, seja lá o que fosse. Então, aqui eu estou mostrando para vocês por que os inteiros foram criados. Claro que foram criados depois, é uma sequência. Toda essa sequência que eu estou adotando com vocês de apresentar esses conjuntos numéricos é uma sequência histórica também. Foi nessa sequência que foi desenvolvido esses conjuntos. No caso dos inteiros, ele foi para quantificar, né? Estou dizendo aí para vocês, ao longo do tempo houve a necessidade de representar números que fossem menores do que zero. Situações como medir a temperatura de regiões que nevam, né? Isso porque nas nossas unidades de medidas mais usuais, quando está muito frio, a gente fala que está abaixo de zero, né? Claro que na ciência existe o zero absoluto, né? Que é em Kelvin. Só que no que a gente usa normalmente, que é Celsius, existe números abaixo de zero, né? Determinado lugar está 10 abaixo de zero. Então, assim, para essas situações, eles precisavam dos inteiros, né? Precisavam da parte negativa dos números. Só que eles ainda não sabiam como fazer. Outras situações, né? Estar em andares abaixo do solo, né? No subsolo, saldo de gols negativos, tudo isso, né? Seja gols ou qualquer outro tipo de esporte que tem pontuação que pode ser negativa, eles necessitavam dessa parte negativa dos números, certo? Então tá aqui, os elementos. Só um pouco. Tá. Elementos do conjunto dos números inteiros.
Os elementos do conjunto dos números inteiros são os números naturais, como eu já falei. Os opostos deles, né? Então, o oposto do 1 é menos 1, o oposto do 2 é menos 2, assim sucessivamente. E o zero, porque o zero não tem oposto, ele já é o próprio zero, né? Ele é único, não tem nada que afete ele aí. Esses números são os inteiros, ele é indicado pela letra Z, tá? Um Z com uma barrinha a mais ali. Um dos naturais era um N com uma barrinha a mais, né? Eu mostrei para vocês também como classificava ele. Agora, no caso dos inteiros, é um Z, ok? Bom, eu destaquei o zero aí para vocês, porque existem autores, né, matemáticos, até alunos, que geralmente retiram o zero daí. Só que não é muito certo fazer isso, tá? A gente sempre coloca o zero. Justamente porque o zero é difícil, é estranho de se trabalhar, nada afeta ele nunca tem uma classificação exata, então as pessoas costumam retirar eles aí de vários conjuntos. Só que o certo é colocar, tá, pessoal? Então tá aí embaixo a representação para vocês, tá? Eu saliento aí para vocês que esse conjunto ele é infinito. Ele não é limitado igual o conjunto anterior que a gente viu, os naturais. A gente viu que ele era infinito, mas ele tinha uma limitação inferior, que era o próprio zero. Então ele tinha um início. Se alguém perguntasse onde começa o conjunto dos números naturais, a gente pode responder, é no zero. Ele começa no zero, mas não tem um fim. Então ele é infinito. No caso dos inteiros, ele não tem um início. Vocês percebem que na representação, né, Z igual a esse conjunto, eu tenho reticências antes e depois, porque ele não tem um início e também não tem um fim, ok? Então, ele é infinito também, são infinitos números, partindo daquela mesma lição que a gente viu na aula passada, né, que se você pegar qualquer número natural positivo, qualquer número aí dentro dos inteiros, que seja natural, a gente pega lá um 1000, por exemplo, e a gente adiciona uma unidade, a gente vai ter um novo número. Dá para fazer isso infinitamente. Nunca vai acabar. Sempre que a gente tem um novo número, a gente adiciona um e continua. Então, ele é infinito. A mesma coisa, o infinito dele é ir para trás do zero. Se a gente tem lá o menos 1000 e diminui uma unidade, a gente vai ter menos 1001. E dá para fazer isso infinitamente. A gente vai diminuindo, diminuindo e nunca acaba. Então, isso é para perceber que esse conjunto é infinito em ambos os lados. Ele não tem um limite. Ele não tem um início nem um fim. Ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Então, beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, pode parar a aula, tá? Vamos sequência, então. A letra Z é usada para representar os números inteiros, como eu já falei. Aí, por exemplo, a gente viu lá os naturais, que era a letra N. Então, assim, tem uma relação, né? Naturais, N, ok ali. Aí agora é um Z. Não parece muito interessante, mas é por causa da pessoa que criou criou, na verdade, não. Colocou no papel a ideia desses números, tá? Que colocou matematicamente isso, não era só uma ideia. Foi o alemão Zal, tá? Perdão, pessoal, foi um alemão e ele colocou o nome Zal, porque significa número em alemão. Então, o Z vem daí, de número, tá? Em alemão. Essa é mais uma curiosidade histórica, tá? Só para vocês terem uma carga maior de história. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal menos, tá? Que é o que a gente representa aqui negativo. Quando a gente está vendo conjuntos numéricos, nem sempre o mais e o menos quer dizer que é uma subtração ou uma adição, tá? Às vezes é só a representação dele. E os positivos vêm com um sinalzinho de mais aí. E como eu já falei algumas vezes, o zero ele é neutro, tá? Não é positivo nem negativo. Ele não tem muitas classificações, não há muito o que se fazer com ele. Mas a gente ainda coloca ele dentro desse conjunto, tá? Bom, a relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais junto com os negativos. Isso aqui eu já falei lá no início, certo? Isso aí é uma forma diferente de dizer que a gente está pegando os naturais e os opostos aditivos. Aí está ali a representação de novo para vocês do N, tá? Que eu falei dos naturais. Essa é a representação dos naturais, caso alguém tenha perdido a aula passada, né? Tá aqui. Bom, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor.
Lá nos naturais, a gente viu que isso era diferente. Os números possuíam antecessor e sucessor, mas o zero não. O zero só possui um sucessor, ele não possui antecessor. Isso se dava porque o conjunto dos números naturais era limitado inferiormente. Ele tinha um início, esse início era no zero. Então, não tem nenhum número antes do zero naquele conjunto. Nesse conjunto, como ele é infinito em ambos os lados, todos os números vão ter um sucessor e um antecessor. Qualquer um que a gente pegar aí arbitrariamente. Aí, como a gente já viu essa ideia de antecessor e sucessor na última aula, eu não vou me aprofundar muito nisso. Alguém quer que eu revise essa parte? Alguém perdeu a última aula? Revisar a ideia de antecessor e sucessor? Eu acho que eu perdi a última aula, professor. Tá, então eu vou falar brevemente aqui. Sucessor é tudo que vem depois, tá? Que sucede. Então, qual vai ser o sucessor de 2? Qual o número que vem depois do 2? 3. Essa é a ideia. Qual é o sucessor de 5? 6. Isso, assim por diante. Antecessor é o contrário. Ele é o que vem antes. Então, qual é o antecessor de 2? 1. Qual é o antecessor de 1? 0. Qual é o antecessor de 10? 9. Isso, essa é a ideia. Então, o sucessor é o que vem depois, é o que sucede, e o antecessor é o que vem antes, ele antecede. Tá? É só isso. Aí, repetindo, agora que vocês pegaram essa ideia. No conjunto dos naturais, a gente viu que o zero, só ele não tinha um antecessor, porque ele era o primeiro do conjunto, não tinha nada antes dele. Ok? Já os outros todos tinham antecessor e sucessor. Aqui nos inteiros, que a gente está vendo agora, todos os números possuem antecessor e sucessor, sem limite, tá? Todos eles. Qualquer número que a gente pegar arbitrariamente vai ter antecessor e sucessor. Ok? Com alguma dúvida? Não. Bom, ali nesse desenho que apareceu para vocês aí depois, eu tenho ali, né? Z, que é o conjunto dos inteiros, e estou representando o conjunto, tá? Aquela parte que eu destaquei ali, eu estou indicando para vocês que é os naturais. Para quem viu a aula passada, viu que os naturais começavam a partir do zero e a partir disso só, ok? Então, a partir do zero ali, eu indiquei, são os naturais. Então, o que a gente conclui a partir disso? A gente conclui que os naturais estão contidos dentro dos inteiros, ok? Aí a gente representa com esse C aí. Perdão, voltei aqui. A gente representa com esse C. N de naturais contido em inteiros, Z, ok? Ficou alguma dúvida nessa parte de contido aí dentro do conjunto, um contido no outro? Acho que não. A ideia, eu vou voltar um pouco aqui. A ideia é essa do desenho. Vocês estão vendo o N aí, não estão? Em volta dele tem o Z, que é os inteiros que a gente está vendo agora. Na outra aula a gente viu o N, que é os naturais, agora a gente está vendo o Z, que são inteiros. Então, o que a gente tira dessa informação aí, desse desenho? Que os naturais estão dentro dos inteiros, certo? Eles estão contidos lá dentro. É isso que eu estou colocando ali para vocês, só que de forma matemática, não em desenho, certo? Entendi. Ali. Naturais estão contidos nos inteiros. Aí essa parte de cima é para vocês poderem enxergar isso, tá? Que tem o zero ali, o conjunto dos naturais estão dentro dos inteiros. É uma partezinha dele ali. Entendi. Ok? Ficou alguma dúvida? Acho que não. Ok, então. Vamos para frente. Bom, inteiros e o diagrama de Venn. Alguém já ouviu falar do diagrama de Venn na matemática? Nunca. Eu acho que não. Bom, o diagrama de Venn, eu vou explicar mais profundamente aqui no futuro. Mas assim, dando uma geral, ele é aquele diagrama dos balõezinhos, sabe? Que a gente faz um balão, aí coloca um conjunto lá dentro, ABC. A gente faz outro balão e coloca BCD. Aí a gente liga os conjuntos, os termos iguais que tem um e outro. Isso aí vocês já viram? Acho que não, nunca.
Bom, eu acho que alguns de vocês vão ter visto, né? Porque explicando assim fica um pouco lúdico. Mas aí vocês vão ver, o nome desse diagrama é diagrama de Venn. Vocês vão ver exatamente o que é aqui. Bom, os conjuntos numéricos podem ser representados pelo diagrama de Venn. E não só os numéricos, é que nem eu falei para vocês, eu posso fazer um diagrama de Venn com letra, com objeto, com qualquer coisa. Posso colocar lá dentro do diagrama lá, mesa, cadeira e porta, e no outro ventilador, cama e lixo. Então, assim, não importa. Aqui, para a gente, é interessante os numéricos e, às vezes, as letras também. Mas ele foi inventado para os conjuntos numéricos. Usaremos essa representação também para mostrar o conjunto dos números naturais, que está totalmente incluído no conjunto dos números inteiros. Então, isso aqui é para terminar aquela ideia que a gente viu, de que os naturais estão contidos nos inteiros, tá? Na aula passada, eu passei para vocês um exercício para vocês colocarem contido ou não contido, se eu não me engano. Vocês me dizem aí, porque se tiver um parecido aqui nessa aula, talvez eu tenha que dar uma explicada de novo em cima disso. Então, tá ali. Essa é uma forma de diagrama de Venn, tá, pessoal? Eu estou representando aqui, nesse primeiro quadrado com um círculo. A gente tem ali os asteriscos, para representar que vem infinitas coisas antes. Aí tem -2, -3, -1. Ok? Aí dentro do círculo nós temos 0, 1, 2, 3 e assim vai. Só que o que é isso? Esse 0, 1, 2, 3 por diante são os naturais. É o conjunto dos números naturais. Então a gente tem o n aqui. Isso já nessa outra representação. Acompanha a setinha aí. Então, esse conjunto aqui, 0, 1, 2, 3, em diante, eles são os naturais. É esse círculozinho aqui natural. E o que está fora aqui faz parte dos inteiros. É isso que eu estou representando aqui. Então, todo esse retângulo são os inteiros. E só os círculos são os naturais. É o que a gente está representando aqui numericamente. Para vocês terem uma visão do porquê os naturais estão contidos nos inteiros. Isso aqui é só uma forma diferente de representar. Lá no início, a gente tem uma forma ainda diferente. Ó. São 2 círculos, não tem problema, é só uma representação. É só para ficar claro que os naturais estão contidos dentro dos inteiros. Ou de outra forma, né? Falando de outra forma. Os inteiros contêm os naturais. É a mesma coisa, tá? Só muda o lado do Czinho aí. A gente representa para contido e não contido. Observe que todos os números inteiros estão dentro do diagrama e que os negativos podem ser agrupados. Esse agrupamento é o conjunto dos números naturais. É basicamente o que eu falei para vocês. Ficou alguma dúvida nessa representação? Não, acho que não. De contido e não contido? Não, é bem inteiro mesmo. Não. 0 para -1, -2, -3. Ok. Eu entendi, pelo menos. É a relação de Aí a inclusão parte do- agora. Da parte mais Pode escura. falar. Como? A parte dos mais escuras é os números inteiros. A parte escura são os naturais e a parte clara são os inteiros, né? Toda ela são os inteiros, aí a escura são os naturais. Bom, então vamos ver. Os que estão menos, tipo -1, -2, e os naturais são os 1, 2, 3. Isso, os naturais é 0, 1, 2, 3 em diante, tá? Infinito. 0, 1, 2, 3, 4 em diante. Esses são os naturais. Aí, se a gente juntar isso com os números negativos, -1, -2, -3, -4, infinitamente, juntando tudo isso, dá os inteiros. Aí, aqui nessa representação, eu estou mostrando para vocês essa diferença, que só essa parte escura, né, 0, 1, 2, 3, infinitamente, são os naturais. E tudo o restante, juntando com os negativos, são os inteiros. Todo o retângulo aqui, incluindo a parte escura, são os inteiros. Mas os naturais é só bolinha. Ok? Entendi. Vamos ver, então, um pouco de relação de inclusão. A notação para a representação do conjunto dos números inteiros é o símbolo Z, tá? Como a gente já viu. Só que ele é escrito com aquela perninha extra. Isso aí tá um Z padrão.
A relação de inclusão no conjunto dos inteiros envolve o conjunto dos números naturais, que é representado por um n, só que também é um n com aquela perninha extra. Sendo que, então aqui a gente está dizendo, naturais estão contidos nos inteiros. Então, a gente tem n, esse czinho não é um c, mas é parecido. E o z. O que isso quer dizer? Essas três coisinhas juntas. Naturais estão contidos nos inteiros, tá? Então, lê-se n está contido em z, ou o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Aí, fazendo a relação inversa disso aí, a gente vê z com c ao contrário n. Cai na mesma coisa. Se fala do mesmo jeito, tá? É só uma representação diferente. Então, ali, ó, outra representação. Eu acho que dá para ver melhor, ó. A gente vê ali no círculo verde. A gente tem 1, 2, 3, faltou o 0. Mas considera o 0 aí. E assim por diante. Então, eles são o quê? O n, os naturais. Aí, em volta dele, expandindo mais ainda, a gente tem os negativos. Infinitamente. Isso é o z. Então, o que é o z? É todos esses números. Todos eles. Todos. Todos os que estão aí na tela. Já os naturais são só os verdes. Ok? Passar isso que a gente já falou bastante. Esse aqui também é outra forma de representação do diagrama de Venn, tá? Aquela que estava lá no início da apresentação é uma forma de diagrama de Venn. Aquele retângulo com círculo é uma forma de diagrama de Venn. E essa aqui também é outra forma. Então, tudo que você colocar entre círculo, bolinha, quadrado e colocar um conjunto lá é diagrama de Venn, tá? Então, tá aqui, ó, elementos do conjunto N, conjunto natural. A gente tem ali os positivos. Elementos do conjunto inteiro. A gente tem os negativos e os positivos. Faltou de novo 0 aqui, tá, pessoal? Considera o 0. Então, aqui, ó, observe que os naturais pertencem ao conjunto dos inteiros, tá? Porque os naturais estão contidos nos inteiros. Isso aqui é um resumão de tudo isso que a gente falou sobre os inteiros até então, né? A gente viu conjuntos naturais, conjuntos inteiros, né? O que é cada um, viu a relação que tem eles de contenção. Então, tá tudo nessa parte aqui. É um resumão. Tá, antes de passar para essa outra parte, vamos dar uma pausa de 5 minutinhos. Quero beber uma água, tá? Não saiam da aula. Só beber uma água e já volto. Isso parece de Murphy? Oi? Isso parece de Murphy? Não. Voltei, Não. pessoal. Droga! Vamos lá, então. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Vocês já trabalharam alguma vez com reta numérica? Já. Sim. Certo, esse aí é mais comum, né? A gente começa a ver isso aí bem antes. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. É formado por números positivos e negativos. Esse conjunto é infinito nos dois sentidos. Então, o que é a reta numérica aqui, pensando nos números inteiros? A gente viu a relação de reta numérica com os naturais, tá? Era só a partir do 0 e seguindo 1, 2, 3, 4, 5, não existia essa outra parte. Tá? Então, era uma semi-reta, não era uma reta. Agora é uma reta completa.
Então, a gente tem ali o zero, que a gente chama de origem, tá? O zero é a origem, porque é um ponto de partida óbvio aí para a gente. E aí ela se estende para ambos os lados positivos e para os lados negativos infinitamente, tá? Então, assim, depois do 5 e do menos 5, tem infinitos números. Essa é uma forma de representar. Para que eu estou colocando isso aí para vocês? Para vocês verem que dá para representar esse conjunto, né? Qualquer conjunto, seja o natural ou o inteiro que a gente já viu até agora, de várias formas. Então, se vocês forem pegar questão que tem conjuntos numéricos em qualquer prova ou questão, pode estar vindo em forma de escrita, né, que vai estar lá, inteiros igual a tanto. Pode vir nessa forma. Pode vir na forma de diagrama de Venn, que a gente acabou de ver, então vai vir em forma de balãozinhos, de quadrado, etc. E a mais comum delas é a reta numérica, tá? Então aqui, o que a gente está vendo? Uma reta numérica que está representando o conjunto dos inteiros. Então dá para criar infinitos exercícios a partir dessa reta numérica aí, tá? Essa parte é bem intuitiva. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Então, assim, é aquela mesma ideia dos opostos aditivos. Então, a gente tem o zero aí. O zero é o nosso ponto de partida, ele não é nada. É o zero. Então, a gente tem aqui, ó, 1. Qual que é o oposto, né, ou simétrico do 1? O menos 1, porque tem a mesma distância. Do 2 é o menos 2. Aí o exemplo que ele está usando aí, do 4 é o menos 4. Então, assim, é basicamente isso. O oposto de 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, ou simétrico também, a gente pode chamar de simétrico. Simétrico de 3 é menos 3, simétrico de 4 é menos 4. Ok? São notações que costumam aparecer fortemente aí, e às vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa, mas é uma coisa simples, tá? Oposto ou simétrico é só isso. É o inverso do número. O inverso é outra forma também de falar sobre esses números. Bom, ele está usando de exemplo ali o menos 4. Qual que é o simétrico de menos 4? É o 4, tá? Eles têm a mesma distância do zero. Então, vai ser o mesmo número sempre com sinal trocado. Assim, dando um resumão mesmo, é o mesmo número com o sinal trocado, nada mais do que isso, certo? Tá, agora aí tem alguns exercícios para vocês. Isso aí é para vocês pegarem não só o jogo de sinal, que aparece em qualquer tipo de continha, como também pegar a ideia, tá, de negativo e positivo. Então, por exemplo, nesse primeiro aí, a gente tem o positivo 3 e o positivo 5. A gente quer somar. Então, vai dar 8 positivo. Certo? Vocês podem descobrir isso fazendo um joguinho de sinal ali, ó. Mais com mais vai ser mais. Vocês já viram essa parte de joguinho de sinal? Mais Sim. com menos, menos com mais com mais e menos com menos? Eu acho Todo mundo que já viu essa parte? tempo de nada. Menos mais é igual a menos? Para quem não viu, então, vamos dar uma resumidinha breve. Sinais iguais é sempre positivo, tá? Então, o que é sinais iguais? Mais com mais vai ser positivo. Menos com menos vai ser positivo. Só isso. Aí, sinais diferentes é menos, ok? Então, resumindo, mais com mais é mais, menos com menos é mais. E sinais trocados vai ser negativo. Menos com mais é menos e mais com menos é menos. Ficou confuso? Um pouco, né? Só que, tipo, isso se for... Ó, tipo, é só pensar assim, se forem dois sinais iguais... menos 3 mais menos 5. Vai ficar menos 8. Nesse caso, né? Isso. Porque, ó, percebe ali, ó. Vamos olhar tá ali, ó, menos 3 mais menos 5, olhando aí no exercício 4, tá? Para quem tá perdido. Então, a gente tem ali mais com menos, certo? Aqui no meio, mais com menos. São sinais diferentes. Sinais diferentes vai ficar menos. Então, como que vai ficar? Menos 3, menos 5, que dá menos 8, certo? É assim que é para fazer, tá? As outras é a mesma coisa, mas vamos por partes aí. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem, tá?
Vou dar uns 5 minutinhos para cada parte. Vou parar a gravação, tá? Podem ir tentando fazer. Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida assim, em relação ao jogo de sinal, qualquer coisa, vocês podem falar que eu vou estar por aqui, tá? Pronto. Ninguém teve dificuldade aí na parte do jogo de sinal da multiplicação, então todo mundo conseguiu. Eu consegui. Posso ir, sim. Vamos corrigir. Então. Quanto que deu a um de vocês? 8. Positivo, né? A 2. Negativo. Qual foi o resultado? 8 negativo, né? A 3. 8 negativo. Não, ó. Essa 3 a gente faz assim, ó. Estão vendo a setinha do mouse aí? Aham. Tá. Então a gente tem aqui, ó, este mais com esse mais. Então, mais com mais, sinal igual, vai dar mais. Então a gente fica com menos 3 mais 5, tá? Menos 3 mais 5. Quanto que dá? 8. Não. A gente tem negativo 3 mais 5. Vai dar 2, né? E você tem o 3 negativo aqui. Menos 3 mais 5 é igual a 2 positivo. É como se subtraísse aqui, ó, o positivo do negativo. Entendi. Ficaria 5 menos 3. O 4. 4 vai dar a mesma coisa? O 4 vai dar 8, né? Ó, mais com menos é menos. Então, menos 3 menos 5 vai dar menos 8. Vou corrigir aqui, ó, a 2 que eu pulei. Mais com menos dá menos. Então, a gente fica com mais 3 menos 5. Quanto que dá isso? Mais 3 menos 5. Dá 2 negativo, tá? Vamos pular aqui a soma. Vamos fazer só mais um. Aqui, ó, a número 7. Então, vamos continuar certinho aqui. Vamos para cima. A gente tem aqui no meio. Mais com mais. Sinal igual, mais. Uhum. Menos 13 mais 8. Quanto que dá? Menos 5. Menos 13 mais 8, menos 5. Isso. Vocês pegaram um jeito já. A 6. A gente tem aqui no meio. Mais com menos. Sinal diferente, menos. Então, quanto que é 12 menos 9? Menos 3. 3 positivo, tá? A gente tem aqui, ó. Mais com menos, menos. A gente ficou 12 positivo, 12 menos 9. Tá? 3 positivo. Tá? Porque o 9 é menor que o 12. Então, se a gente tem 12 reais e tira 9, a gente fica com 3 reais. Ok? 7. A gente tem aqui mais com mais. Sinal igual, mais. Então, a gente tem menos 14 mais 14. Quanto que dá? Zero? Menos 24. Vai dar 0, tá? Ó, mais com mais. Mais com mais, mais. A gente ficou menos 14, mais 14. Aqui você está devendo 14 e aqui você pagou 14. Então, qual que é a sua dívida final? 0, tá? Menos 14 mais 14, 0. É a mesma coisa que você lê 14 menos 14. 0. Ok? Tá dando para entender? Uhum. Agora Ok. entendi. Vamos para a subtração, então. Aqui, na 13 aí.
Menos com menos. Tá Quanto que travando, é? professor. Ah, não, destravou. Voltou. Mais. Menos com menos, quanto que é? Mais. Então, a gente ficou com menos 8 mais 14. Quanto que dá isso? Menos 6. 6 positivo. Tá? 6 positivo. A gente tem menos 8 mais 14. Então, a gente tem 8 negativo. Nós estamos devendo 8. E pagamos 14. A gente paga tudo e ainda sobra 6, não é? Vamos ver aqui, o 16 embaixo. Menos com mais. Quanto que dá? Menos. Zero. Menos. Então, a gente fica menos 7, menos 7. Quanto que dá? Zero. Não. Ah, não, é o contrário daquela do 14. Então Isso, é o ficaria contrário. Ah, menos 14? isso, menos 14. Se fosse mais aqui, ficaria menos 7 mais 7. Aí seria 0. O pensamento está certo. Aí, como é menos, com menos 7 menos 7, vai dar menos 14. Tá? Então, aqui, ó, vamos pular para 17 aí do lado. Menos com menos ali no meio. Quanto que fica? Mais. Menos 7 mais 7. 0, né? Está devendo 7 e pagou 7, então é 0, ok? Agora vamos aqui na 19. 19. Menos com menos, mais. Mais. 0 mais 4. 4. 4. Do lado aí, a 20. A gente tem 17 menos 0. Quanto que fica? Menos 17. Não, fica 17 positivo, né? Porque a gente tem 17 e tirou 0. A gente tirou nada. Ficou o próprio 17. Tá? Vamos aqui na multiplicação. A multiplicação, pessoal, dá para vocês fazerem assim, nessa questão de jogo de sinal. Vocês multiplicam um número, tá? Depois olham o sinal. Vocês fizeram assim? Uhum. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aí a partir da 25. Vamos multiplicar os números, né? 8 vezes 3. Quanto que dá? 24. 24. 24. Agora a gente olha o sinal. Mais com mais. Que é Mais. Positivo. mais. Então, vai ser mais 24 o resultado. Ok? Entenderam? Uhum. Então, vamos para 26. Ó. 9 vezes 12. Quanto que dá? 108. 108. 108. Agora pega o sinal. Menos com menos, Mais. mais. Então, qual que vai ser o resultado? Mais de 108. Mais 108. Positivo 108. 27. 5 vezes 14. 70. 70. Então, vamos olhar o sinal. Menos com mais. É. Menos. Menos. Então, o resultado vai ser menos 70. Deu para entender? Sim. Deu para entender? Tá. Vamos agora ali para 29. A gente tem 0 vezes menos 8. Quanto que dá? Menos 0. 0. Né? Qualquer número vezes 0 é 0. Não importa o que seja. Pode estar a equação gigantesca ali. Se tiver 0 vezes isso, vai ser 0 o resultado e pronto, tá? Então, a 30 ali, menos 5 vezes 0. Quanto que vai dar? 0 também. 0 também. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Não tem conversa. Vamos para 34. É vezes também. Uhum. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. Multiplica os números, depois a gente vê o sinal. Então, quanto que é? 3 vezes 7 vezes 2. É para 42. 2. 32. Agora Positivo. vamos olhar. Mais com menos. Menos. Menos com menos. Mais. Mais. Então, o resultado, mais 42. E
Vamos aqui para 35. Vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 4 vezes 5. Quanto que dá? 20. 20. Então, vamos olhar o sinal aqui. Mais com menos. Menos. Menos com mais. Menos. Então, o resultado, menos 20. Certo? Uhum. A última aqui, 36. Vamos fazer a multiplicação. 7 vezes 8 vezes 2. Quanto que dá? 12? Isso, 112. Aí vamos olhar o sinal. Menos com menos. Mais. Mais com menos. 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 Então, resultado, menos 112. 112. Uhum. Certo? Ficou alguma dúvida? Principalmente nessa parte de multiplicação, que é um pouquinho mais criteriosa. Não ficou? Ó, então vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem tempo, refaçam esses exercícios, tá? Eu vou mandar print deles agora lá no grupo para vocês. Vou tirar aqui já. Aí eu vou mandar lá no grupo de vocês. Vocês tentem refazer essa listinha aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp quando vocês quiserem, tá? Eu vou estar atendendo vocês assim que possível. Então, refaçam essa lista, porque essa partezinha de conta, jogo de sinal, é muito importante para qualquer coisa de matemática. Quem quer perguntar? Eu queria falar que pode parecer irônico, mas a de multiplicação foi mais fácil do que a de cima para mim. É verdade. Então, você tem assim, uma facilidade melhor com multiplicação, né? Isso é bom, porque geralmente a multiplicação ela é a mais difícil. Então, se você tem facilidade, é muito bom. Não é que eu não entendi as de cima, a de baixo eu entendi totalmente. Mas agora você entendeu as de cima? Se for para você fazer sozinho, você consegue fazer sozinho? Teoricamente. Tá. Então, façam isso que eu falei, tá? Eu vou mandar o print aqui dessas questões lá no grupo. Aí vocês tentem refazer, se vocês tiverem um tempo, porque a minha aula vai ser só na terça-feira da semana que vem, tá? Se vocês tiverem algum tempo, refaçam e venham com dúvidas na próxima aula, tá? Senão a gente vai seguir a partir disso aqui. Ainda tem mais uma parte de números inteiros para fazer. Tá bom? Ok. Certo. Vou cancelar a gravação, então. Vou deixar esses últimos 5 minutinhos para vocês tirarem dúvida.